alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam os textos de apoio, o texto de apoio de nossa autoria que nós publicamos no site do portal Escola Dominical. Lá os irmãos vão encontrar os slides e o texto de apoio e terão ideia do itinerário do nosso pensamento na nossa exposição. A nossa proposta aqui é não repetir o texto da revista. Os irmãos já leram o texto da revista, leram o livro de apoio, assistiram à videoaula do comentarista. Então, a nossa proposta aqui é trazer subsídios complementares. E se há alguma dificuldade no acompanhamento do nosso raciocínio, é só ir ao texto de apoio e aos slides, e essa dificuldade será superada. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos da faixa etária de adultos do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Também publicamos no site Portal Escola Dominical textos de apoio, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana, nós disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias da revista dos adultos. O irmão terá um momento devocional e a oportunidade de ter maiores informações a respeito da lição. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é nosso convidado a assistir presencialmente ou online ao estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Esta reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e no chat também teremos ampla interatividade. A reunião se realiza na sede do Ministério do Belém, na rua Doutor Fon 140, no bairro do Belenzinho, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas tudo isso é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, vai à casa do Senhor para estudar a palavra do Senhor. Neste segundo trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Nós estamos, aliás, encerrando hoje este trimestre, cujo comentarista foi o pastor Elienay Cabral, consultor doutrinário e teológico, tanto da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, quanto da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E nesta última lição de hoje, a lição de número 13, nós estaremos completando o terceiro bloco do trimestre, onde nós estamos estudando a 4ª parte do Evangelho segundo escreveu João. Nós estamos num trimestre bíblico, nós estamos estudando o Evangelho segundo João. E a lição de número 13 é a renovação da esperança. Hoje nós vamos estudar os capítulos 20 e 21 do Evangelho segundo João. A última parte do Evangelho fala da paixão, morte, ressurreição e aparição de Jesus ressurreto. Na lição passada, nós estudamos a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Agora nós vamos hoje estudar as aparições de Jesus ressurreto. Jesus, ele ressuscitou e deu provas da sua ressurreição, aparecendo algumas vezes para os seus discípulos. É o que Lucas nos deixa registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, no versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima,
depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Então, Lucas, que é um historiador, um cientista, ele era médico, ele é muito claro, como um verdadeiro cientista, usando o método científico. Jesus ressuscitou e provou. Por quê? Porque ele se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias. O apóstolo Pedro, na casa de Cornélio, quando ele abre o evangelho para os gentios, ele também confirma isso. Lá em Atos, capítulo 10, como versículo 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judeia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurando-o num madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então aqui, Pedro deixa bem claro que Jesus provou que ressuscitou, porque se apresentou não a todo o povo, mas aos salvos. Jesus só se apresentou aos salvos, como ele havia dito no sermão das últimas instruções. Lá, João, capítulo 16, versículo 20. Na verdade vos digo que vós chorastes e vos lamentareis, e o mundo se alegrará, e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A vossa tristeza se converterá em alegria. Aí no versículo 22 do capítulo 16 de João. Assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedidos ao meu Pai em meu nome, ele vô-lo-á de dar. Então, aqui Jesus já falava para os discípulos que ele seria tirado deles, seria morto, mas que ele os veria novamente. Eles veriam a Jesus novamente. E é o que Lucas aqui diz no introito do livro de Atos, que durante 40 dias Jesus apareceu aos discípulos antes de subir aos céus. Há muita discussão entre os estudiosos da Bíblia quanto às aparições de Jesus. Há muita discussão com relação a estas aparições, se os evangelistas falam cada um de uma aparição diferente, ou se algumas aparições em alguns evangelhos são a mesma aparição. Nós sabemos que João ele tem um conteúdo peculiar em relação aos outros evangelhos. E, portanto, nós vamos ver aqui as aparições de João, sem entrar muito na discussão de quantas foram as aparições, quais foram as aparições, vamos ficar nas aparições de João, porque estamos estudando o Evangelho segundo João. E João apresenta 3 aparições de Jesus ressurreto. A primeira aparição
na tarde do domingo da ressurreição. A segunda, aliás, a primeira aparição, aliás, ele apresenta 4 aparições, né? Que uma nós já vimos na lição passada. Hoje nós vamos estudar 3 aparições, mas são 4 as aparições. A primeira, a aparição a Maria Madalena no Jardim do Sepulcro. A segunda, na manhã do domingo da ressurreição. A segunda aparição, a esta sim, na tarde do domingo da ressurreição, no cenáculo. A terceira aparição se deu 8 dias depois, no domingo seguinte ao domingo da ressurreição, a aparição novamente no cenáculo, a segunda aparição no cenáculo. Todas estas aparições no domingo. É por isso que os cristãos estabeleceram o domingo como o primeiro dia da semana, como dia preferencial de culto, porque é o dia da ressurreição, é o dia da vitória de Jesus sobre a morte, é o dia da glorificação de Jesus, que é o propósito da nossa vida cristã, como Jesus nos ensinou lá na oração sacerdotal. Então, por isso que o domingo foi escolhido como dia preferencial para que houvesse o culto. Né? E isto era observado pelos cristãos desde o começo. Não é verdade o que os adventistas dizem, que foi Constantino, o imperador romano, que no século IV instituiu o domingo como dia de culto. Não, não foi. E nós vemos isso claramente lá em 1 aos Coríntios, capítulo 16. Paulo, escrevendo aos Coríntios, já diz que a igreja de Corinto tinha costume de fazer culto no domingo. Ora, 1 aos Coríntios 16, 1. Ora, quanta coleta que se faz para os santos, fazei então vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Então, o povo se reunia, se ajuntava para cultuar a Deus no primeiro dia da semana. O próprio João vai dizer que ele estava no dia do Senhor, lá na ilha de Patmos, quando ele foi arrebatado em espírito. E qual é esse dia do Senhor? É o domingo. Porque domingo quer dizer dia do Senhor. Dominos. É o dia do Senhor, é o domingo, é o primeiro dia da semana. E por que é o dia do Senhor? Porque é o dia da ressurreição de Jesus. Então aqui nós vemos claramente, né, que foi por isso que o domingo foi estabelecido como o dia preferencial de culto para nos lembrarmos da ressurreição de Jesus, que se deu no domingo, no primeiro dia da semana, é o que está escrito ali em João capítulo 20, versículo 1. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Então, aqui nós vemos. Então, a primeira aparição que João menciona é a aparição de Jesus a Maria Madalena. Foi a primeira aparição de Jesus ressurreto. Jesus apareceu a Maria Madalena, próximo ao sepulcro, na porta do sepulcro, e Maria Madalena correu e avisou os discípulos que Jesus havia ressuscitado. Avisou a quem? A Pedro e a João também. João relata esta aparição porque ele foi o primeiro a ouvi-la, porque Maria Madalena correu até os discípulos para anunciar que havia visto Jesus ressuscitado, que Jesus havia ressuscitado. E João e Pedro já tinham ido ao sepulcro, como nós vimos na lição passada, e haviam constatado que o corpo de Jesus já não estava mais no sepulcro, que ele havia saído do sepulcro, não havia sido retirado.
porque o lenço estava dobrado, os lençóis estavam todos à parte, tudo em ordem ali, o que demonstra que não havia havido uma remoção do corpo, à força, às pressas, mas que o próprio corpo havia saído, o próprio Jesus havia saído do sepulcro. Mas os discípulos não tinham acreditado no que as mulheres disseram. Eles estavam ainda sem acreditar. Não lembravam aquilo que Jesus havia dito. E não acreditavam. O testemunho de mulher, pelo preconceito social que havia, era muito grande. Mas à tarde daquele dia, os discípulos estavam no cenáculo, as portas fechadas, porque eles estavam com medo dos judeus, né? Porque haviam matado Jesus e poderiam novamente prosseguir a perseguição, agora prendendo os discípulos. Eles tinham medo porque não tinham fé, porque Jesus havia dito que eles estava guardando os discípulos e pedia para que o Pai os guardasse. Eles não se lembravam que Jesus mandou os soldados deixarem os discípulos ir. Pedro mesmo, que havia negado Jesus, ele tinha cortado a orelha do sumo sacerdote. Mas ele saiu ileso. Por quê? Porque Jesus os guardara e pedira para que o Pai os guardasse. Mesmo assim, eles estavam com medo, não era para menos, né? Eu e o irmão estaríamos o quê? Sossegados diante da situação? Haviam matado Jesus, tinham querido também matar o Lázaro. Então havia um intento homicida aí. E eles estavam, então, com medo de judeus, com as portas trancadas. E chegando à tarde daquele dia, provavelmente ao pôr do sol, que era o horário em que Deus iria, na viração do dia, ao encontro do primeiro casal, Jesus chegou e se pôs no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Aqui Jesus já mostra, e João faz questão de mostrar, que Jesus havia sido glorificado. Ele faz questão de dizer que as portas estavam fechadas, mas mesmo assim Jesus se pôs no meio deles. Jesus entrou com as portas fechadas. Por quê? Porque as leis da física já não mais valiam para Jesus. Jesus havia sido glorificado, havia ressuscitado em corpo glorificado, assim como todos os que morrerem em Cristo, no dia do arrebatamento da igreja, ressuscitarão num corpo igualmente glorificado. Uma ressurreição para nunca mais morrer. É o que Jesus fala para o próprio João, lá na ilha de Patmos, no livro do Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. E o que vive, fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus venceu a morte. Ele tem a chave da morte e do inferno, quer dizer, ele está acima da morte e ele pode resgatar as pessoas do Hades, as pessoas do inferno, né? Levando-as para o céu. Então aqui nós temos Jesus se apresentando no meio. E aqui nós nos lembramos do hino do nosso saudoso pastor e cantor Alceu Pires, né? Jesus no meio, né? Um hino muito lindo, e o pastor Alceu Pires, que nos deixou este ano, e ele dizia que no hino ele vai mostrando sempre que Jesus está no meio, e ele se apresenta aos discípulos no meio deles. Isso também é uma lição para nós. Jesus ressurreto sempre está no meio daqueles que se reúnem em seu nome. Ele prometeu aos discípulos: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu ali estarei no meio
deles. É promessa de Jesus. Todo culto, quando nós nos reunimos em nome de Jesus, Jesus está no meio. Foi assim que ele ressuscitou. A primeiro ajuntamento de discípulos, Jesus se apresentou no meio deles. Jesus sempre está presente no meio deles. É a sua promessa lá em Mateus 18 e 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. E isto foi uma realidade já na tarde do domingo da ressurreição. Nesta tarde, Jesus esteve no meio deles. E apresenta-se, faz a saudação. Paz seja convosco. Era comum, é comum até hoje, os judeus se cumprimentarem com shalom, com a paz. Nós nos cumprimentamos com a paz do Senhor. Foi assim que Jesus disse: paz seja convosco. Hoje tem uma mania aí de graça e paz. Não foi assim que Jesus se apresentou. Jesus se apresentou com a paz. Paz seja convosco. Vamos nos saudar como os nossos pioneiros, irmãos pioneiros das Assembleias de Deus, com a paz do Senhor. Jesus prometeu nos dar a sua paz. Ele disse lá no sermão das últimas instruções, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quando Jesus saúda os discípulos com a paz, ele está lembrando do que ele havia dito alguns dias antes, 3 dias antes. Ele disse, olha, recebam a minha paz. E a minha paz não é a paz do mundo, não é a ausência de conflitos, é a comunhão com Deus, é a completude com Deus. Eu agora venci a morte, eu morri por vocês e tirei o pecado do mundo. E agora vocês podem se completar em Deus. Eu desejo a paz. Então, João mostra aqui que os discípulos estavam atemorizados, estavam com medo, estavam perturbados, mas Jesus chega no meio deles e lhes dá a paz. Isso continua acontecendo hoje. Quando Jesus se apresenta no meio dos seus discípulos, quando eles se ajuntam para adorá-lo em culto, ele se apresenta e nos dá a paz. Como é bom quando nós estamos atribulados com problemas, nós vamos cultuar a Deus e nós já recebemos a sua paz. Perdemos o temor, deixamos a perturbação para adorarmos ao Senhor. Que maravilha! E Jesus, dizendo isso, paz seja convosco, ele mesmo toma a iniciativa de mostrar as mãos e o lado. Então Jesus quis mostrar que ele havia ressuscitado, que ele não era um fantasminha camarada, que ele realmente havia recebido agora um corpo espiritual, um corpo glorioso, mas que ele continuava sendo Deus feito homem. João faz questão de dizer, foi Jesus quem mostrou as mãos e o lado. Não mostrou os pés, para que ninguém ficasse olhando para baixo, Mas ele olhou para cima, ele mesmo mostrou as mãos e o lado. São as chagas de Cristo, as marcas de Jesus, que estão no seu corpo glorioso como prova, como comprovação do seu sacrifício na cruz do Calvário. As chagas de Cristo, elas provam que ele morreu por nós, que ele sofreu por nós.
As chagas de Cristo são a comprovação do sofrimento de Jesus e de que nós devemos também sofrer por ele, como ele sofreu por nós. E ele prova este sofrimento. Este sofrimento está marcado no corpo de Jesus, para que nós possamos entender que ele realmente ressuscitou. Ele não é um fantasminha camarada, ele não é um espírito evoluído, ele se fez carne e habitou entre nós. Morreu por nós, ressuscitou, é Jesus Cristo, homem que está à direita de Deus. Nós temos um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus continua sendo homem. Nós estudamos isso no trimestre passado, não vamos nos aprofundar nisto, mas lembremos o que está escrito em 1 Timóteo 2:5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não tem santo, não tem Maria, é Jesus, o único homem que subiu ao céu porque desceu do céu, o Filho do homem que está no céu, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. É Jesus Cristo, homem. Então Jesus aparece no meio dos discípulos, com as portas fechadas, mas mostra as mãos e o lado para mostrar que ele está em corpo glorificado, que ele é um homem glorificado, mas que é ser humano, continua sendo homem. Porque quem ressuscitou, irmãos, foi o homem Jesus. O homem Jesus que ressuscitou, porque Deus não morre. Quem morreu foi o homem. E ele ressuscitou, e ressuscitou como homem. Nós não somos hindus que diz que um homem reencarna como boi, como vaca, não. O ser humano é ser humano, e ele morre e ressuscitou, porque Jesus é a ressurreição e a vida. E quem crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Quem morrer em Cristo ressuscitará no dia do arrebatamento da igreja em corpo glorioso, em corpo espiritual, como diz o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios 15, mas num corpo, como ser humano. Não é um fantasminha camarada. Aí os discípulos se alegraram, aí se cumpriu aquilo que Jesus disse. O mundo ficaria alegre e vocês ficariam tristes. Mas vocês vão ver e vão ficar alegres. E uma alegria que nunca ninguém tirará. Eu vou repetir aqui. E o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém vô-la tirará. Ninguém tirará a alegria do discípulo de Jesus, a nossa ressurreição. Por que Jesus nos manda celebrar a sua morte periodicamente? Para que a nossa alegria se manifeste, para que nós não tenhamos motivo de tristezas. No mundo nós temos aflições, nós precisamos ter bom ânimo, e por isso Jesus nos manda lembrar da sua morte, porque ao lembrarmos da sua morte, lembramos que ele ressuscitou, e ao lembrarmos que ele ressuscitou, a nossa alegria se manifesta. É uma alegria que ninguém pode tirar de nós. É a alegria da salvação. É a alegria da vitória de Jesus sobre o pecado, que nos reconciliou com Deus. É o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então nós nos lembramos que estamos reconciliados com Deus, que temos comunhão com Deus, porque Jesus morreu por nós e ressuscitou, provando que o seu sacrifício foi eficaz. Por isso que nós ficamos alegres. Aí os discípulos se alegraram vendo o Senhor. E aí então Jesus, pela segunda vez, diz: paz seja convosco.
Na primeira paz, ele tirou o temor. Na primeira paz, ele tirou a perturbação. Agora, nesta segunda paz, em razão da alegria que tinham os discípulos, ele agora os lança ao arado. Esta segunda paz introduz o envio dos discípulos. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Esta paz é a comunhão com Deus. E nós temos comunhão com Deus para quê? Para fazermos, darmos prosseguimento à obra de Jesus. Estamos alegres, estamos em comunhão com Deus, temos a salvação, mas para quê? Para ganhar almas para Jesus. Para quê? Para glorificar o nome do Senhor aqui na terra, realizando a obra que Ele nos deu a fazer. Esta segunda paz nos mostra que a nossa alegria da salvação é para ganhar as pessoas para Cristo. Fazer o que a mulher samaritana fez. Quando ela encontrou o Cristo, ela saiu, deixando o cântaro, e foi anunciar aos seus conterrâneos de Sicar que ela tinha encontrado o Cristo. É isso que nós devemos fazer. Encontramos Jesus. Jesus provou que ele é o Messias. Ele nos salvou. Ele perdoou os nossos pecados. E o que nós devemos fazer agora? Pregar o Evangelho. Anunciar aos outros que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará. Não há sentido na salvação se ela não for acompanhada da pregação do Evangelho, da evangelização. Nós temos que glorificar a Deus aqui na terra. E eu só faço isso realizando a obra que Ele me deu a fazer. E qual foi a obra que Ele nos deu a fazer? Pregar o Evangelho. A paz me tira o medo, porque me põe o amor de Deus. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora o medo. Eu recebo o amor de Deus na minha vida. Então eu tenho que amar ao próximo. E a maior prova de que eu amo o próximo é querer que ele vá comigo para o céu. Essa é a maior prova que eu amo o próximo. Eu quero que o próximo tenha vida eterna. É isso que nós temos feito? Essa é a realidade nas nossas vidas? Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Aqui nós temos a grande comissão no Evangelho segundo João. A gente sempre fala da grande comissão lá em Mateus, em Marcos, em Lucas, mas em João também. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E neste momento, então, Jesus sopra sobre os discípulos e diz, recebei o Espírito Santo. Aqui nós temos um outro momento. Veja que nessa aparição, Jesus começa a mostrar aos discípulos a nova realidade espiritual. Ele ressurgiu, ele venceu a morte, por isso ele dá paz aos discípulos, por isso ele manda os discípulos darem prosseguimento à sua obra, mas agora os discípulos recebem o Espírito Santo. Lá em João 7:38, Jesus diz, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Então, quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. Os discípulos não tinham o Espírito Santo. Nós já vimos até na aula passada que por causa disso eles não se lembraram que Jesus disse que iria ressuscitar.
porque é o Espírito Santo que nos faz lembrar o que Jesus falou. Mas por que eles não tinham o Espírito Santo? Porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Mas agora Jesus estava glorificado. Ele havia morrido por nós e havia ressuscitado. Ressuscitado em corpo glorioso. Então, agora que Jesus estava glorificado, o Espírito Santo podia habitar nos discípulos e ficar com eles. O Espírito Santo é dado por Jesus. Jesus sopra sobre os discípulos e eles recebem o Espírito Santo. A partir daquele momento, o Espírito Santo vai habitar nos corações dos discípulos. Não é o batismo com o Espírito Santo. Isso viria 50 dias depois, no dia de Pentecostes, onde eles seriam revestidos de poder. Aqui eles foram vestidos da salvação. Porque quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. Quem crê em Jesus, o Espírito Santo passa a ser morada no coração daquele que crê. O Espírito Santo passa a habitar no crente e a estar com o crente. Porque Jesus venceu a morte. Porque Jesus tirou o pecado do mundo. E agora, quando nós cremos em Jesus, os nossos pecados são perdoados. E aquilo que fazia divisão entre nós e Deus é desfeito. E agora nós temos comunhão com Deus. E ao termos comunhão com Deus, o Espírito Santo vem morar em nós. Porque agora nós fomos santificados. Agora o Espírito Santo pode habitar em nós. Como nós dissemos na lição 10, a respeito da promessa do Espírito Santo. Aí, Jesus diz, aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Jesus tirou o medo, tirou a perturbação, deu-lhes a paz, eles ficaram alegres, viram que Jesus havia ressuscitado, Jesus os manda pregar o Evangelho, continuar a sua obra, lhes dá o Espírito Santo e lhes dá também o discernimento e a autoridade espirituais. Aqui, a Igreja Romana procura fundamentar o chamado sacramento da confissão, né, dizendo que só o sacerdote é quem pode perdoar os pecados do povo. O povo tem que ir lá confessar os seus pecados e o sacerdote absolve. Por quê? Porque Jesus teria dado aos sacerdotes, no caso os apóstolos, o poder de perdoar e de reter os pecados. Nada mais falso. Em primeiro lugar, Jesus se apresenta aos 11, aliás, aos 10. Tomé não estava presente, como nós vamos ver daqui a pouco. Tomé não estava presente. Então, Tomé não recebeu esse poder? Só os 10 que estavam ali? E nós sabemos que Jesus se apresenta aos discípulos, mas não apenas aos apóstolos, mas tudo isso vale para todos os discípulos. Só os 10 receberam o Espírito Santo? Não. Todos os que crescem receberiam o Espírito Santo. Maria Madalena não estava lá, mas ela recebeu o Espírito Santo. Tomé não estava lá, mas recebeu o Espírito Santo. Por quê? Porque quem crer em Jesus a partir do sacrifício na cruz do Calvário e da ressurreição, recebe o Espírito Santo. Foi o que Pedro disse no dia de Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38. E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então está aqui. Está aqui. Quem crê, recebe o Espírito Santo. Paulo, escrevendo lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo não estava lá no
cenáculo, muito menos os crentes de Roma. Mas Paulo diz: todos os crentes, todos os salvos, recebem o Espírito Santo. Escrevendo aos Efésios, ele diz isso também. Efésios, capítulo 1, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quem crê em Jesus, e agora ele está escrevendo para a igreja em Éfeso, quem crê em Jesus é salvo e recebe o Espírito Santo. Então, quando Jesus diz: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes lhes são retidos, ele não está criando um sacramento da confissão, da penitência, ou sacramento da ordem, não. Jesus está dizendo que agora a igreja, aqueles que têm o Espírito Santo, eles têm o entendimento aberto. E eles sabem quem está em pecado, quem não está. Quem vive na prática do pecado e quem não vive. É o que Jesus tinha dito lá em Mateus, capítulo 18. Ora, se teu irmão pecar contra ti, versículo 15, Mateus 18 e 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentio e publicano. É disso que Jesus está falando. A igreja, o povo de Deus, aqueles que têm o Espírito Santo, eles têm discernimento para saber se alguém está na prática do pecado ou não. E a conclamar, concitar esta pessoa a se arrepender. Se ela não se arrepender, ela é excluída da igreja, ela é disciplinada pela igreja. É o que Paulo manda a igreja de Corinto fazer com aquela pessoa que mantinha relacionamento íntimo com a mulher do seu pai. 1 aos Coríntios, capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. E ele diz assim, versículo 4, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. E ele ainda diz, no versículo 13, mas Jesus julga os que estão de fora, mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. Então, Paulo manda que a igreja, não é um sacerdote, a igreja tira esse cidadão. Por quê? Porque agora Jesus diz que quem a igreja perdoar os pecados, quem a igreja verificar que está na prática do pecado, tem que ser retirado. E esse que é retirado por Deus. Porque a igreja tem o Espírito Santo. Então é o poder, a autoridade, a disciplina que Deus dá à igreja. Então, nessa primeira aparição, a segunda aparição, né? A primeira que nós estamos tratando hoje, a primeira aparição no cenáculo, que foi a segunda aparição de Jesus ressuscitado, Jesus deu a paz aos discípulos, eles ficaram alegres vendo que Jesus havia ressuscitado em corpo glorioso, ele era um homem ressuscitado. Jesus mandou que eles prosseguissem a sua obra, deu-lhes o Espírito Santo e mostrou-lhes a autoridade que tinham para definir quem está em santidade ou não. Tomé não estava presente, faltou a este culto. Por isso que não é bom você faltar a um culto,
você pode perder uma grande bênção. E então, Tomé é avisado pelos discípulos que Jesus havia ressuscitado. Mas Tomé não creu. Tomé disse: olha, se eu não puser o meu dedo nas chagas, eu não crerei que Jesus ressuscitou. Jesus ouviu o que Tomé disse. No domingo seguinte, os discípulos estavam reunidos. Jesus apareceu novamente. As portas estavam fechadas. Jesus novamente se apresentou no meio e disse: paz seja convosco. E aí se dirigiu logo a Tomé e disse: Tomé, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos. Chega a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Olha, Jesus ressuscitado é o mesmo, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Durante o seu ministério público, Jesus sempre repreendeu quem tinha pouca fé, quem tinha fé pequena, e elogiou quem tinha grande fé. Aquela mulher cirofenícia, aquele centurião, repreendeu a Pedro pela sua pequena fé, aos discípulos que não conseguiram expulsar o demônio daquele moço ao pé do Monte da Transfiguração. E aqui, mais uma vez, ele repreende Tomé pela sua incredulidade. Não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, nos cultos nossos, Jesus está presente, ele está no nosso meio e continua dizendo a mesma coisa. Não sejas incrédulo, mas crente. Hoje a incredulidade domina muitos corações. Tomé disse: Senhor meu e Deus meu. Tomé reconheceu que Jesus era homem e era Deus. Ele não foi pôr o dedo no lado, ele não foi pôr os dedos nas feridas das mãos, não. Ele viu e reconheceu que Jesus havia ressuscitado. Mas a sua expressão reconhece não a humanidade de Jesus, mas reconhece a divindade de Jesus. Senhor meu e Deus meu. E Jesus diz para ele: porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Qual é a nossa situação? Nós somos Tomé? Cremos porque vimos? Ou cremos sem ver? Tem gente que vê para crer. Tem gente que até chama isso de fé inteligente. Não é isso que Jesus quer. Jesus diz que bem-aventurados são os que não viram e creram. Porque quem não vê a Jesus e vive como Jesus viveu, é porque crê nele e é guiado pelo Espírito Santo. Qual é a nossa situação? A segunda aparição no cenáculo mostra que Jesus quer que nós sejamos crentes. É por isso que os crentes são chamados de crentes. Ah, até o diabo é crente, mas não é esse que Deus quer que nós sejamos. Quando ele diz não sejas incrédulo, mas crente, ele está dizendo: crê não porque viu, mas crê exatamente porque não viu. E aí João diz que ele havia escrito aqueles sinais para que as pessoas crescem que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, assim como Tomé creu. Mas ele viu para crer. E João nos convida a ler o Evangelho e, sem ver, crermos que Jesus é o Filho de Deus e assim nós tenhamos vida em seu nome. Mas João também relata uma terceira aparição. Veja que João é testemunha ocular
das duas aparições no cenáculo e recebeu em primeira mão a notícia da aparição de Jesus a Maria Madalena. Agora ele vai contar uma outra aparição de que ele também foi parte, também foi participante. As três primeiras aparições são bem precisas quanto à data. Na manhã do domingo da ressurreição, a aparição a Maria Madalena. À tarde do domingo da ressurreição, a primeira aparição no cenáculo, e a terceira aparição, que foi no domingo seguinte ao domingo da ressurreição, também no cenáculo. Esta terceira aparição, ela não é definida em data, em dias. Apenas diz que foi depois disso. Outros evangelistas dizem que quando Jesus apareceu às mulheres, mandou que os discípulos fossem para a Galileia. Nós entendemos que, pelo menos no dia da ressurreição e no domingo seguinte, eles não tinham ido para a Galileia ainda. Mas depois eles foram para a Galileia. Por quê? Porque esta terceira aparição, que é mencionada aqui, esta quarta aparição, hoje eu estou mal, né? A quarta aparição mencionada no Evangelho segundo João, a terceira que nós estamos analisando hoje, ela se deu lá no mar da Galileia. O mar de Tiberíades é o mar da Galileia. Os discípulos foram para a Galileia como Jesus havia mandado. Nos outros evangelistas, nós vemos que Jesus mandou que eles fossem para a Galileia. O apóstolo Mateus diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 16: e os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. No versículo 7 é dito: e depois imediatamente, e dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos, e eis que ele vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, eis que eu vô-lo tenho dito. O anjo, segundo Mateus, disse estas palavras para as mulheres. Então as mulheres deram a orientação para que os discípulos fossem para a Galileia. Isso é repetido por Marcos 16 e 7. Mas ide e dizeis a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Então, os discípulos, pelo menos uma semana depois da ressurreição, foram para a Galileia. Deixaram o cenáculo e foram para a Galileia. E lá na Galileia, Jesus não mais apareceu a eles. Talvez eles esperassem que Jesus aparecesse no domingo. Não apareceu. E não se sabe quantos dias Jesus demorou para aparecer. Mas a verdade é que, como Jesus não tinha aparecido, bateu um desânimo nos discípulos. Isso já não serve de lição. Na vida com Cristo, nós devemos ter encontros periódicos com Ele. Encontros individuais e encontros coletivos. Não podemos servir a Deus sozinhos. Esta história dos desigrejados é um engano, é uma cilada do diabo. A ausência de Jesus. Jesus só se apresenta no meio quando estiverem 2 ou 3 reunidos. Você sozinho fala com ele, tem comunhão com ele, porque ele está em você, mas Jesus não se apresenta no nosso meio. Não temos a paz, não temos a manifestação dos dons ministeriais, dos dons espirituais, dos dons assistenciais que fazem com que nós presenciemos o poder de Deus, tenhamos edificação, consolação, exortação, satisfação das nossas necessidades materiais, emocionais e espirituais.
que nós tenhamos o nosso aperfeiçoamento espiritual, tudo isso exige a vida social da igreja local. E Jesus não apareceu. Os discípulos estavam juntos, mas Jesus não apareceu. E então bateu o desânimo nos discípulos. E Pedro, sempre Pedro, resolveu voltar à vida velha. Ele agora era um enviado de Cristo. Ele agora era um pescador de homens, efetivamente. Era templo do Espírito Santo, tinha sido oficialmente enviado pelo Senhor a pregar o evangelho, havia se tornado pescador de homens, que era a proposta de Jesus quando o chamou, mas Jesus havia sumido. E Simão resolveu voltar a ser pescador de peixes. Diz João 21:2. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, incluindo aí o João, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Os irmãos vejam que bateu o desânimo em Pedro, e isso já contagiou 6 outros discípulos. Eram 7 discípulos que estavam ali. Pedro, Tomé, Natanael, que muitos entendem que é Bartolomeu, Tiago, João, e mais 2. Estes 2 entendem, alguns estudiosos, que fossem André, que era irmão de Pedro e também era pescador, e Felipe, que também era de Betsaida, provavelmente fosse pescador também. E eles então foram, estes 7 foram logo para o barco. E passaram a noite toda e nada apanharam. De manhã, Jesus se apresentou na praia. Mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Jesus estava em corpo glorificado. Ele podia não se fazer conhecer. Ele não tinha aquela fixação de fisionomia que nós temos em nossos corpos mortais. E Jesus não queria ser reconhecido naquele instante. Jesus perguntou: filhos, tendes alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Aí Jesus disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E eles lançaram. E a multidão de peixes que colheram lá tantas que já não podiam tirar a rede. Então João percebeu que se tratava do Senhor. Mesmo não reconhecendo fisicamente Jesus, pela pesca, ele se lembrou lá da pesca maravilhosa. Ele se lembrou que ele deveria ser pescador de homens e não mais pescador de peixes. Ele percebeu primeiro por quê? Porque ele era o mais íntimo. Irmãos, é uma outra lição que nós temos aqui. Quanto maior intimidade você tiver com Jesus, mais você vai perceber Jesus. Mais você vai ser dirigido pelo Espírito. Mais espiritual você será. João percebeu que era Jesus. Os outros 6 estavam ali entretidos em conseguir tirar a rede e colocá-la no barco. Mas João percebeu que era Jesus. E avisou Pedro: ó Pedro, é Jesus. E quando Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque ele estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com um barco, levando a rede cheia de peixes. Quando eles saltaram em terra, eles viram um peixe posto em cima de uma brasa e pão.
E Jesus disse: traz os peixes aí que vocês apanharam. O Pedro subiu, puxou a rede, eram 153 grandes peixes, e Jesus disse: vinde jantai. Jesus não precisou dos peixes que foram apanhados. Ele já tinha preparado a refeição para os discípulos. Outra lição. Jesus quer que nos esforcemos. Jesus nos manda fazer as coisas, mas ele sempre está no controle de todas as coisas. E ele não precisa daquilo que nós fazemos, mesmo que ele tenha mandado fazer. Jesus deu o pão e o peixe para os discípulos, e depois de terem jantado, aí Jesus vai ter uma conversa particular com Pedro. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Ele precisava confessar Jesus 3 vezes. Nós lemos aqui em Mateus e em Marcos que Jesus disse para que os discípulos e Pedro fossem para a Galileia. Jesus já apontava que tinha um negócio específico com Pedro. Pedro havia se convertido, sim, mas ainda lhe faltava reparar o erro cometido. É a lei da ceifa. É a lei da ceifa. Pedro se converteu, mas havia negado Jesus. Precisava confessá-lo 3 vezes. E é isso que Jesus faz. Eu entendo até que Jesus chamou Pedro à parte, para não constrangê-lo diante dos demais discípulos. E ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? E aqui, irmãos, essa passagem nós perdemos um pouco por causa da riqueza da língua grega. A língua grega tem 4 palavras para amor, para amar. E aqui nós temos 2 delas. Agapó, agapau, que é o amor divino, e filéo, que é o amor humano, o amor-amizade. Jesus pergunta para Pedro se ele o amava, agapau. E Pedro diz para Jesus que ele o amava, mas responde com filéu. Jesus pergunta se ele tinha um amor de Deus por ele. E Pedro responde que tinha um amor humano. Não estava no nível que Jesus queria. Jesus diz: apacenta os meus cordeiros. Então Jesus estava constituindo Pedro como papa? Não. É que Pedro tinha negado Jesus, tinha agora recebido a incumbência de pregar o evangelho, era ele quem haveria de abrir o evangelho para os judeus no dia de Pentecostes e para os gentios na casa de Cornélio, porque a ele fora revelado que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, lá em Cesareia de Filipe. Então, se ele havia de pregar o evangelho, abrir a porta do evangelho para o mundo, e aí é que está as chaves que Deus deu para Pedro, ele iria abrir a porta do evangelho para o mundo, para os judeus e para os gentios, ele deveria confessar que Jesus era o Cristo, confessar que amava a Jesus, e mais, deveria assumir o compromisso de ser pastor. Não o Papa, ele seria um dos pastores do rebanho do Senhor. É ele mesmo quem diz isso. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado deles, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo puro, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor é Jesus, alcançareis a incorruptível coroa de glória.
Então, Pedro era mais um dos pastores. Não existe um pastor supremo, uma cabeça visível da igreja, como defende a igreja romana. Não, a cabeça da igreja é Jesus. Quem cuida da igreja, quem é o vigário de Cristo, o substituto de Cristo aqui na terra, é o Espírito Santo. E nós temos os pastores, aqueles que são chamados por Deus para apacentar o rebanho. E Jesus diz para Pedro: apacentai os meus cordeirinhos. Ele começa pelos novos convertidos. Eles precisam ser apacentados. As crianças espirituais. E Pedro cuidou disso. Pedro tomou providência. Pois ele fala lá na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Ele assumiu um compromisso, o Senhor Jesus mandou, e ele assumiu um compromisso de cuidar dos novos convertidos. Aqui ele está se dirigindo aos meninos novamente nascidos, aos novos na fé, que eram os cordeirinhos. Mas Jesus perguntou: agapau? E Pedro respondeu: filéu. Jesus, então, volta a perguntar. Mas agora Jesus muda. Jesus diz assim: Pedro, você me ama? E aí ele usa filéu. E Pedro respondeu: tu sabes que eu te amo. E ele responde de novo: filéu. Jesus agora pergunta: filéu? Pedro responde: filéu. E Pedro diz: não, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Não só os novos convertidos, mas os crentes maduros também. E pela terceira vez Jesus pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Aí Pedro ficou triste. Pela terceira vez, Jesus ter perguntado: ama-me. Será que Jesus não acredita em mim? Mas aí ele diz assim: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Então Jesus diz: apacenta as minhas ovelhas. Também Jesus usa filéu e Pedro usa filéu. Jesus mostra ali a sua misericórdia. Não exige o agapau. Mas também exigiu a rendição de Pedro. Pedro diz: tu sabes que eu te amo. Mas na terceira resposta, Simão Pedro diz: tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Ele se rende. Era o grande problema de Pedro, era o eu. Durante todo o ministério de Jesus, Pedro sempre insistia no eu. E Pedro negou Jesus por causa do eu. Ele sempre questionava Jesus, ele sempre se achava melhor do que Jesus dizia a respeito dele. Mas agora ele se rende. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. E Jesus confirma: apacenta as minhas ovelhas. É o que ele vai ensinar os demais presbíteros, como nós lemos aqui. Não tendo domínio sobre a herança do Senhor. O pastor deve apacentar o rebanho, sabendo que Jesus sabe tudo e sabendo que o rebanho é do Senhor, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo a Jesus. E aí então Jesus, diante daquela rendição de Pedro, diz para Pedro que quando ele ficasse velho, ele seria levado para onde ele não queria ir. Ele não mais se cingiria, mas seria cingido. E levariam para ele para onde ele não queria ir. E João diz então que Jesus havia dito para Pedro, profetizado a morte que Pedro teria. E a tradição diz que
Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E disse para Pedro: segue-me. Agora que você negou a mim mesmo, segue. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pedro agora estava em condições de seguir a Jesus, porque havia se rendido completamente ao Senhor. E como Jesus falou a Pedro sobre o seu futuro, Pedro quis ser curioso, quis saber o futuro de João. Olha aí o que eu costumo dizer, o dom que existe na igreja que não foi posto por Jesus, foi inventado pelos homens. É o dom da fofoca. Ah, já que o senhor contou o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com João? E Jesus disse: não é da sua conta, Pedro. Se eu quero que ele fique até que eu venha, o que você tem a ver com isso? E aí o dom da fofoca agiu novamente. Começaram a dizer que João não iria morrer. Ou seja, Jesus voltaria, arrebataria a igreja antes da morte de João. Mas João deixa claro aqui, agora que ele era o único vivo, que não era isso que ia acontecer. Jesus não disse que ele não morreria, mas que se Jesus queria que ele ficasse vivo até que ele viesse. E essa vinda de Jesus era a conclusão da revelação. Foi o que aconteceu na ilha de Patmos, quando Jesus se apresentou a João e revelou as coisas que brevemente iriam acontecer, cerca de 6 anos depois de ele ter escrito o Evangelho. E isso realmente aconteceu. Tanto que o livro do Apocalipse começa como revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. Foi isso que Jesus disse. E João completa o seu evangelho, dizendo que ele testificava, ele era testemunha de tudo quanto ele tinha escrito, e que Jesus fez muitas outras coisas que não haveria tinta, nem papiro, nem pergaminho suficientes para registrar. E Jesus continua fazendo coisas maravilhosas. Ele é o Cristo, o Filho de Deus. Por isso nós devemos crer nele para termos vida nele. Amém.